Reeducação alimentar, dietas, exercícios. Como você pode fazer para perder ou manter o peso? O nosso convidado de hoje é o Dr. Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele é nutricionista e vai falar sobre educação alimentar. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. Alimentação saudável e equilibrada tem papel fundamental na manutenção e na recuperação da saúde. Manter um cardápio balanceado é o primeiro passo para viver bem, contribuindo na prevenção de doenças. Mas será que é possível perder peso apenas controlando a alimentação? De acordo com especialistas, para isso funcionar, você tem que ter disposição e bastante disciplina para abandonar alguns hábitos alimentares prejudiciais. Você acha que faz uma alimentação balanceada? Eu tento, na verdade eu tento. Aliás, eu consumo coisas boas. Não. Às vezes, nem sempre, por falta de tempo, enfim. Aí às vezes você tem que recorrer a comidas rápidas e nem sempre isso é a melhor opção. Mais ou menos. Fácil, sim. Às vezes. Você gostaria de perder peso apenas controlando a sua alimentação? Sim, mas eu entendo que a atividade é bem importante. Isso seria fantástico, mas às vezes o que falta, acho que para a maioria das pessoas é disciplina. Acho que é o principal ponto. Acho bacana, eu gostaria. Não tenho essa preocupação atualmente. Você acaba perdendo peso, mas precisa da atividade física também. Gostaria. E quais são os excessos que você comete na sua alimentação? Doces. Sorvete e coxinha. Chocolate, em geral, os açúcares e carboidrato, não tem jeito. Acho que um pouco de sódio e um pouco de álcool a mais do que é o normal. Doce e carboidrato, mas acho que o açúcar é o grande vilão. Carboidrato também, mas acho que é o açúcar. Doce, né? Gosto de chocolate, entendeu? Então acho que são esses excessos, porque eu não ligo muito assim pra massa. Não perca no programa de hoje o pastor Denis Munhoz e o seu convidado falando um pouco mais sobre a educação alimentar. Antônio Herbert Lancha Júnior possui licenciatura em Educação Física pela USP. É mestre e doutor em Nutrição Experimental pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas, também da USP. Possui pós-doutorado em Medicina Interna na Washington University School e livre docência em Nutrição Aplicada à Atividade Motora pela Escola de Educação Física e Esporte da USP. É professor visitante da Tufts University nos Estados Unidos e professor convidado do programa de pós-graduação da Universidade de Playa Ancha, no Chile. Atualmente é professor titular da USP. Antônio Herbert Lancha Júnior atua no ensino superior de graduação e pós-graduação em Educação Física nos temas nutrição, suplementação nutricional, obesidade e atividade física. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse nosso site, nosso Facebook, você está vendo agora os endereços passando aí na tela. Se você quiser mandar sua pergunta, sugestão, também tem um número do WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que nós recebemos o Dr. Antônio Herbert Lancha Júnior. Ele é doutor em nutrição. Doutor, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu agradeço, Denis. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é tudo nosso. Ponto de Equilíbrio, uma honra. Muito obrigado. E vamos falar agora de um tema que a todos aflige, né? Tem sempre aquele lá que está tentando manter o peso, ganhar massa, perder peso, se preparar um pouco melhor, efeitos estéticos e de saúde. E a gente nota que as academias, elas aumentaram muito, proliferaram. Mas, às vezes, o exercício, a atividade física, ela não é acompanhada da devida orientação nutricional. E isso é uma coisa muito importante, né? Sem dúvida, Denis. Isso é extremamente importante porque as pessoas muitas vezes acreditam que ao fazer atividade física, elas vão alcançar o objetivo delas. E, por vezes, elas começam a fazer uma atividade física e, naturalmente, ficam mais generosas com elas mesmas. E, ao mesmo tempo, falam assim, hoje eu posso consumir alguma coisa diferente, porque, afinal, eu treinei. Treinei, já queimei um pouco, né? Exatamente. Então, a busca por um profissional da área da saúde que possa fazer esse acompanhamento nutricional é extremamente importante, porque aí sim ela vai conseguir adequar o gasto calórico que ela tem com a ingestão alimentar que ela faz. E nesse balanço é que ela vai encontrar
o objetivo dela, ela vai em direção ao objetivo dela. Caso contrário, muitas vezes ela pode ficar patinando um pouco, exatamente por ser um pouco generosa com ela mesma e dando esses prêmios, esses mimos alimentares que todos nós fazemos, né? Uma coisa que sempre falam que é errada, mas eu ainda continuo a escutar as pessoas falando e fazendo isso. Olha, eu comi muito ontem, eu comi muito no final de semana, então eu vou passar amanhã o dia inteiro sem comer. Essa ideia, ela não é interessante, Denis, porque ela estabelece uma relação de culpa ao consumir o alimento. E o alimento é uma coisa extremamente saborosa, prazerosa, tem uma relação do convívio familiar, muitas vezes até perdida nos dias de hoje, que as pessoas acabam comendo separados ou ficam... Cada um no local, com um computador. Com um computador, né? Ou com um aplicativo no seu celular. Enfim, elas acabam perdendo esse grande momento que é essa confraternização familiar, que é muito importante. Então, quando a gente vê essa pessoa com esse comportamento, uma coisa que a gente percebe é que ela tem uma relação de culpa com o alimento. E não é para ter culpa. Se ela exagerou num determinado dia, o que ela faz no dia seguinte? Volte para a sua orientação normal. Não tente compensar, porque o compensar traz essa informação de culpa, de que aquela ingestão alimentar ela não foi adequada, e ela foi adequada. Até algumas pessoas falam assim, eu tive alimentação de lixo no final de semana. Eu não gosto dessa informação de lixo, porque o alimento é uma coisa muito importante na nossa vida. E ela não pode ser tratada como tal. Então, se ela no final de semana, porque teve um convívio social, um convívio familiar, que é extremamente louvável, consumiu alguma coisa a mais, trate o retorno à sua alimentação normal. Não tente compensar, porque aquele momento foi um momento onde ela se enriqueceu no convívio social e no dia seguinte ela volta a focar no seu objetivo, que é a redução de gordura corporal, sem culpa. A alimentação balanceada é o melhor caminho. Agora, como se proceder a essa alimentação na correria que a maioria das pessoas vive, né? Às vezes almoça fora, no trabalho, chega em casa para jantar, não tem tempo, aí pega uma comida pronta, de manhã sai correndo porque está atrasado, café da manhã. Quais as dicas que o senhor dá, principalmente para quem tem essa vida um pouquinho mais aí agitada? Então, pensando nesse público, que é a maioria das pessoas que estão nos assistindo nesse momento, Denis, o que nós fizemos? Há alguns anos atrás, nós fizemos esse livro, que é o Fuja das Dietas, Aprendendo a Comer, Escolha Isso, Não Aquilo. E o objetivo desse livro é exatamente passar para as pessoas que elas não precisam fazer dieta, elas precisam aprender a se alimentar. Que todos os alimentos eles são passíveis de serem ingeridos numa quantidade correta, sem atribuir prejuízo à sua saúde porque consumiu algo a mais ou algo a menos. Então, uma alimentação equilibrada, ela passa por esse conceito de que eu posso consumir de tudo o que eu quero, desde que eu respeite algumas pequenas quantidades. Qual a refeição mais importante? Aqui no Brasil, a gente não tem um costume de um café da manhã muito forte, como tem nos Estados Unidos. A pessoa aqui, às vezes, toma um cafezinho preto, um suco, um pedacinho de pão e vai embora. E, à noite, quando chega com fome em casa, faz uma janta enorme. E me parece que isso é errado, inclusive é condenado, né? E você colocou uma coisa extremamente importante, Denis. Quando as pessoas elas chegam com muita fome para a refeição principal, seja café da manhã, almoço ou jantar, elas perdem a capacidade de escolha do alimento que elas devem fazer. E elas acabam agindo instintivamente. Então, é como se fossem verdadeiros bichos. E elas agem muito mais pela fome que elas possuem e não pela racionalidade que ela tem em escolher o alimento que é mais indicado para ela. Então, a primeira estratégia é a seguinte: chegou em casa com muita fome, rompa esse jejum. O que você pode fazer para romper esse jejum? Passe ali na cozinha, pegue uma fruta, alguma coisa, vai tomar um banho e volte logo depois que você acabou já de digerir, absorver um pouquinho aquela fruta e você recupera a sua racionalidade. Longos períodos de jejum, comprovadamente, estimulam o aumento de gordura no nosso corpo. Então, nosso corpo ele é treinado, ao fazer jejum, a aumentar a gordura corporal. Então, evitar o jejum é uma estratégia muito inteligente para quem quer reduzir a gordura corporal e até mesmo para quem quer recuperar a sua saúde. Nós tivemos um congresso recentemente e nesse congresso, que ocorreu em Boston, vários pesquisadores demonstraram que quando você fica um intervalo muito longo sem se alimentar, a sua capacidade de decisão, de racionalidade para qualquer atividade, Denis,
Então, vamos supor, um advogado, como você, né? E tem que tomar uma decisão importante ali. A sua tomada de decisão ela é mais lenta e, por vezes, ela pode acabar não sendo a melhor decisão que você tomaria. Então, não ficar em jejum dá você, além de um conceito de saúde, te dá também um ponto importante, que é você recuperar a sua racionalidade e, a partir dali, fazer a melhor escolha. As indicações de comer de 3 em 3 horas, no máximo, ficar sem comer. Vou agora no meu caso. Né? Vamos lá. Exemplificar. Eu não tenho dificuldade em ficar longo tempo sem comer, mas eu não sei comer pouco. Entendi. Então, essa história de comer de 2 em 2, em 3 em 3 horas, para mim é mais difícil comer pouco de 2 em 2 horas do que não comer, de repente, 6 horas. Entendi. Como administrar isso? Perfeito, Denis. Eu acho que o teu exemplo é o exemplo de muitas pessoas que nos estão nos assistindo nesse momento. Porque quando você não tem o hábito de fazer isso, a tendência é você fazer grandes refeições altas, com grande quantidade de alimentos. Então, a primeira coisa é romper esse hábito. E hábito é muito difícil de se mudar, né? Tem um pesquisador, Albert Einstein, que falou, é mais fácil você romper um átomo do que mudar um hábito. Então, como você cria essa dinâmica? Ao introduzir pequenos lanches que fiquem circunscritos ali, por exemplo, você tomou o seu café da manhã, você já leva uma fruta contigo e no meio da manhã você consome essa fruta, você já não ficou em jejum. E você circunscreveu o consumo de alimentos àquilo que estava contigo. Então, você já rompeu o jejum e, ao romper o jejum, você passa para a próxima refeição mais tranquilo, mais sereno. Então, eu diria que a primeira estratégia para você melhorar a sua alimentação é você conseguir prever o seu dia seguinte. Então, antes de sair de casa, qual vai ser a minha rotina amanhã? Então, o Denis vem para cá, vem gravar o programa, ele sabe qual vai ser a rotina dele, ele já programa os lanches que ele vai fazer ao longo do dia e, com isso, você consegue ter um equilíbrio maior nas suas refeições. Caso contrário, você fique muito tempo sem se alimentar, invariavelmente, na próxima refeição, a sua fome vai ser uma fome contumaz, você vai acabar ingerindo mais alimentos do que você efetivamente... E sem muito critério, né? E sem critério. Normalmente, o critério é o mais saboroso, o mais aromático. Mas aí, quando está com fome, Exatamente. É que eles falam, né? O melhor tempero é a fome, né? Exatamente. E esse tempero da fome, ele faz essas escolhas dos alimentos que são mais gordurosos. E ao consumir alimentos mais gordurosos, invariavelmente, nós acabamos engordando também. A história de se comer à noite que engorda mais do que o normal, procede? Normalmente, no período noturno, nós estamos diminuindo o nosso gasto calórico, Denis. E o que acontece é que, nesse momento, a sua ingestão calórica deve ser compatível com isso. Muitas pessoas falam assim, olha, não sei o que acontece comigo, que eu faço uma refeição noturna e eu acordo sem fome. Quando isso acontece, provavelmente essa pessoa fez uma refeição noturna com uma grande quantidade de gordura. E ela não conseguiu digerir efetivamente essa grande quantidade de gordura e acorda ainda digerindo essa gordura. Então, sempre que você faz uma refeição noturna que, ao despertar, você não tem fome, lembre-se, provavelmente você consumiu grande quantidade de gordura. E aí as pessoas fazem o velho e famoso bifinho com salada e acho que com isso estão fazendo um tremendo sucesso, né? A carne tem uma grande quantidade de gordura. Que à noite a absorção é mais um pouco mais lenta, a digestão um pouco mais complexa. Então, se essa pessoa ela faz uma refeição mais leve, com menor quantidade de gordura, ela consegue fazer a digestão disso, dormir bem e vai provavelmente acordar com fome. Então, à noite, o melhor caminho é evitar comida gordurosa. Evitar alimentos que têm uma grande quantidade de gordura. Essa fica a dica aí para o pessoal que está nos assistindo. Ok, nós temos alguns vídeos. Queria que a produção já colocasse. São algumas dúvidas do nosso telespectador. Claro. Eu vou aproveitar a sua presença aqui. Pode rodar, por favor. Boa noite, doutor. Meu nome é Nádia Mariano e a minha dúvida é com relação ao preparo dos alimentos. Quando eu faço um suco, as propriedades nutricionais das frutas, elas se mantêm? E por quanto tempo eu posso consumir um suco ao longo do dia ou para ter a maior carga nutricional eu tenho de consumir naquele mesmo instante do preparo? Obrigada. Pergunta importante da Nádia, ela fala assim, se eu faço um suco, se esses nutrientes se preservam. Parte deles sim se preservam, algumas vitaminas podem se perder ou se modificar ao longo do dia. Algumas estratégias muito simples é proteger esse alimento, se for passar muitas horas, proteger da luz
e proteger do ar. Hoje nós temos aqueles filmes, por exemplo, né? Que você pode deixar ele em contato com o próprio suco e ele diminui a troca de ar com o ambiente. Um estudo que foi feito na Universidade de São Paulo avaliou que se esse alimento ele for protegido do contato com o ar, a propriedade de nutrientes se preserva na maior parte do tempo por um intervalo de até 8 horas. Então você não tem grandes perdas se você está protegendo do contato do ar e da luz. Preserva-se vitaminas e boa parte dos macronutrientes, como o carboidrato presente no suco. Temos outra pergunta? Olá, meu nome é Francisco, tenho 24 anos, eu treino há 2 anos e eu tenho 2 perguntas aí para estar fazendo para vocês. A primeira é: qual alimento que eu devo consumir antes do meu treino para me ter um rendimento legal durante os treinos? E a segunda é: qual alimentação que eu devo evitar, que eu não devo comer de forma alguma para não atrapalhar aí no meu dia a dia, no meu crescimento? Valeu, obrigado! A pergunta do Francisco é importante, porque muitos jovens, né, estão treinando. Exatamente, estão treinando, têm o objetivo de ganhar massa muscular, de ficar mais forte, evitar o ganho de gordura corporal. Então, assim, evitar o treinamento em jejum. Essa é uma colocação muito importante para aquele que visa o ganho de massa muscular. Então, se ele acabou de acordar, ter o seu café da manhã, se ele vai treinar no dia seguinte muito cedo, o jantar é muito importante. Os alimentos importantes para esse treino são os alimentos que fornecem carboidrato, que ficam estocados no nosso corpo. Então, as massas, pães, a batata, são alimentos que vão fornecer glicose. Essa glicose fica estocada no fígado e na musculatura e quando o indivíduo treina, consegue fornecer energia, ele consegue treinar dentro do seu limite de competência. O que ele deve evitar é, por exemplo, após o treino, alimentos que têm uma grande quantidade de gordura, isso ele deve evitar. Então, ele acabou de treinar e vai consumir, por exemplo, um bife que tem muita quantidade de gordura, ou ele vai consumir uma fritura, um pastel, isso deve ser evitado. O que é interessante, normalmente alimentos com uma boa fonte proteica, mas com baixa concentração de gordura. Um estudo feito no Canadá demonstrou que o consumo, por exemplo, de leite desnatado, Denis, que você recupera ele, hidrata ele após o seu treino, logo após o treinamento de força, que provavelmente é o que o Francisco faz, ele pode ajudar você a recuperar do seu treino e a recuperar a sua musculatura. Então, é um alimento simples, de fácil acesso, todos podem conseguir, e isso vai trazer o objetivo que o Francisco tem de aumentar a massa muscular dele. Se comentou um tempo, daqui a pouquinho nós temos mais perguntas, mas eu me lembrei agora de um tema e gostaria de perguntar. Houve uma dieta aí de se cortar radicalmente os carboidratos. Dr. Atkins, se não me engano. Isso, começou com ele, exatamente. Dele. Isso daí, uma época nos Estados Unidos virou febre, aqui também. Você podia comer de tudo, gordura, etc., mas você não podia ingerir carboidrato. Alguns criticaram porque parece que causava um problema renal e etc. O que tem de verdade e de mentira nisso, doutor? Então, o que tem de verdade? Por que as pessoas, ao cortarem o carboidrato, elas logram êxito em perder peso? Porque quando nós pensamos no nosso corpo, o peso do nosso corpo não é apenas gordura. Muitas vezes a gente acha que é só gordura, não, mas o peso é de músculo, de osso e também de gordura. No nosso corpo nós temos mais ou menos de 750 a 1 quilo de carboidrato estocado no nosso corpo, que a gente chama de glicogênio. E para esse carboidrato, para cada 1 grama, eu tenho quase 3 gramas de água. Então, se eu tenho 1 quilo de carboidrato, eu tenho 3 quilos de água, eu tenho 4 quilos. Quando eu retiro o carboidrato da minha alimentação, eu diminuo essa reserva para valores bem baixos. Então, eu posso até perder 4 quilos de peso por perder água. E água não se mistura com gordura. Quando você perde um peso que contém água, que não contém gordura, você perdeu peso magro. Então, a pessoa perdeu peso e engordou, porque ela perdeu a massa magra e preservou a massa gorda. Então, o Atkins ele foi muito nessa direção. Ao retirar o carboidrato, a pessoa perde peso, ela acha que emagreceu, na verdade ela perdeu peso magro e ela preservou a gordura corporal. Tanto que é muito comum, Denis, as pessoas quando fazem isso, reportarem, eu cortei o carboidrato, mas eu senti que eu perdi peso, mas eu fiquei flácido. Na verdade, essa flacidez é a perda do tônus muscular que ela tem e a manutenção da gordura corporal. Então, nesse caso, essa pessoa, ela percentualmente aumentou a sua fração de gordura no seu corpo.
Então, começou isso com Atkins, depois veio o Southbeat, que foi um outro autor que também propôs a redução de carboidratos. Mais recentemente, Duncan também foi um outro programa de redução de gordura, de peso corporal, não de gordura, mas redução de peso, tirando o carboidrato da alimentação. Quais são as consequências? A médio e longo prazo, nós temos uma grande quantidade de gordura sendo ingerida e, particularmente, essa gordura ela vai ser incorporada no nosso corpo, no fígado. Então, existe uma relação entre essas dietas com aumento de gordura no fígado, chamado de esteatose hepática, né? E eu até brinco, Denise, eu falo assim que isso para o ganso vale a pena, né? Porque quando você aumenta a gordura do fígado do ganso, depois, né? Exatamente, maravilha. É fazer o foie gras, né? Foie gras, que em francês quer dizer fígado gorduroso, né? Mas para nós isso é extremamente prejudicial, a nossa saúde ela é comprometida com isso, pode estar atrelada ao aumento de colesterol e outras doenças inflamatórias no nosso corpo também. E a carne vermelha, doutor? Criticada por muitos, alguns defendem, mas parece que hoje ela está um pouco assim na mira, né? Todo mundo criticando o consumo da carne vermelha. A carne vermelha ela é uma excelente fonte de ferro e de vitamina B12, que são nutrientes importantes para o nosso corpo. Entretanto, o ferro em si, ele passa por um processo de oxirredução, que nós chamamos quimicamente no nosso corpo, uma reação química conhecida como reação de Fenton-Haber-Weiss. Essa reação, ela gera espécies reativas de oxigênio. Então, as críticas que se fazem não é a carne em si, mas um consumo muito frequente de carne ao longo da semana. É muito possível compatibilizar o consumo de carne numa refeição ao longo de um plano alimentar durante a semana e o mês. O que hoje em dia se discute é o consumo muito frequente, repetitivo, nas 2 refeições importantes do dia, da carne vermelha ou dos embutidos. Essa seria a grande discussão que se faz. Carboidrato, massa, ele tem sempre que ir acompanhado de alguma proteína para se balancear, ou tem refeições que você pode ficar restrito ao carboidrato? A sua pergunta é interessante, Denise, porque depende muito do objetivo da pessoa. Então, como o Francisco que perguntou para nós aqui o ganho de massa muscular, os estudos mais recentes mostram que se você fracionar a sua ingestão de proteína ao longo do dia, então café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e ceia, se em todas elas você tiver uma pequena fração de proteína, você consegue preservar a massa muscular e até ter um ganho de massa muscular. É importante salientar que a ingestão de proteína também tem um limite. A maior parte dos estudos recomendam até 2 gramas de proteína por quilograma de carne, por quilograma de peso. Então não seria um consumo liberado de proteína, mas sim um consumo contingenciado ao padrão alimentar daquela pessoa. Aquela história do bife do tamanho da mão, né? Pode ser uma dinâmica, né? Você estabelecer relações com as medidas corporais. O mais interessante é sempre que tiver a orientação de um profissional de saúde de qual deve ser a alimentação, essa pessoa buscar algumas referências métricas para que ela possa estabelecer essa referência, nem que seja visual, e depois ela poder preservar isso. Boa parte dos estudos recomendam que a pessoa não fique pesando constantemente os alimentos para que isso não vire uma obsessão. Isso não é, então, um caminho interessante. Nós temos mais uma pergunta? Pode rodar a produção, por favor. Meu nome é Diandra, tenho 24 anos e a minha dúvida é o seguinte: tomar termogênico em jejum é certo? Então a Diana fez uma pergunta que acho que muitas pessoas devem pensar, devem até fazer, né? Boa parte desses termogênicos são substâncias que vão ativar o nosso organismo, o nosso metabolismo. Boa parte deles são à base de cafeína ou derivados da cafeína. O consumo dele em jejum já não é recomendado porque ao consumir alimentos contendo cafeína, isso provoca uma irritação gástrica importante, a secreção de ácido clorídrico em maior proporção e uma agressão dessa ação ácida com as enzimas que digerem proteína sobre o nosso próprio organismo. Então, muito frequentemente, se a pessoa consome café, chá mate, chá preto, chá verde, chá branco, que são alimentos contendo bastante cafeína, em jejum, ela pode desenvolver uma pequena gastrite, uma irritação gástrica. Então, já não deve por conta disso. E o outro lado é que as pessoas pensam sempre em consumir os termogênicos para aumentar a queima de gordura.
O que acontece é que nós temos 2 pontos ali. Nós temos o reservatório de gordura e aonde essa gordura ela é queimada efetivamente. Quando você ingere o termogênico, você está atacando o depósito de gordura, fazendo com que a maior parte dessa gordura vá para a circulação, mas isso não garante que você vá queimar essa gordura. É como se você pegasse um carro com motor 1.0 e aumentasse o tanque de combustível. Não necessariamente ele vai andar mais rápido. Ele não vai andar, ele pode andar por mais tempo, mas não vai andar mais rápido. Então é sempre essa relação que nós temos que fazer. Quando você quer aumentar a sua capacidade de queima, não pense no depósito, mas pense aonde você queima, que é a musculatura. E para a musculatura conseguir aumentar a queima de gordura, o que nós precisamos é repetir aquele treino, de preferência dia sim, dia não, para que a musculatura vá melhorando a sua capacidade de queima de gordura. As dietas, normalmente, principalmente entre as mulheres, a preocupação parece que é um pouco maior, né, do público feminino. Essas dietas, às vezes, passam por algumas proibições. Olha, não pode ter o consumo de doce, não pode ter o consumo de refrigerante. Qual é o grande vilão para a pessoa engordar ou não conseguir perder o peso? A sua pergunta, Denise, ela traz um ponto que a gente discute muito lá no meu laboratório na USP, que é a terceirização de responsabilidade que as pessoas fazem. Quando elas elegem algum nutriente ou alguma substância, por exemplo, glúten, lactose, seja lá qual for... está muito na moda agora. Não, eu não consumo mais glúten, não estou tomando mais leite, lactose. Parece que isso daí vem e vai com o tempo, né? Exatamente, exatamente. E quando elas fazem isso, na verdade, o que elas estão fazendo? Elas estão colocando no glúten e na lactose a responsabilidade que é dela de ter um padrão alimentar equilibrado visando o objetivo dela, ou seja, orientado para o objetivo que ela tem. Então, quando ela estabelece isso, ela pode até ter sucesso porque ao privar a alimentação dela de algum desses nutrientes, ela vai ficar restrita. Ela não vai consumir tudo que ela gosta, tudo que ela pode. Até tem um fato interessante, uma vez eu estava numa festa e uma senhora falou assim, eu tenho intolerância à lactose, eu não posso consumir essa massa que tem creme de leite. Passados 10 minutos, essa mesma senhora estava lá debruçada nos doces e a intolerância à lactose não existia para doces, era só para massa com creme de leite. Então, quando nós olhamos para essas estratégias, elas são ruins porque elas atribuem a um alimento, a um nutriente, a responsabilidade pela pessoa engordar. E o responsável somos nós mesmos, pelo comportamento que nós temos. Então, a mudança de comportamento, não terceirizando a lactose ou ao glúten a responsabilidade, é o caminho mais duradouro. Por quê? Se a gente fizer uma restrição da sua alimentação, Denis, de alimentos contendo glúten, por exemplo, a gente está aqui ao lado de uma padaria aqui do lado. Eu vou modificar a sua vida absurdamente. Exato. Até um determinado momento você fala, chega, não aguento mais, porque isso não é sustentável. Eu não sou celíaco, eu não preciso fazer restrição de glúten. Você não vai levar aquilo a vida inteira. Exatamente. Quem tem que fazer essa restrição de glúten é o indivíduo que tem dificuldade, problemas sérios para digerir o glúten, que é o celíaco, que é mais ou menos 0,9% da população mundial. Fora isso, não precisa fazer. Então, esse tipo de manobra não é sustentável, não é duradouro. Então, o ponto determinante para o sucesso é a pessoa identificar na alimentação dela o que faz ela engordar, corrigir isso e manter para o resto da vida. Por que as dietas não funcionam? Porque as pessoas fazem dieta já pensando em sair da dieta. Eu vou atingir aquele peso, aí eu vou voltar a comer o que eu quero. Exatamente. Mas, não faz um pensamento assim a longo prazo. Exatamente. Tem uma outra Estabelece uma meta, chegando lá, bom, estou livre. E tem uma frase do Einstein que é muito interessante. Eu estou repetindo o Einstein aqui de novo, mas ele fala assim, é no mínimo estúpido você todo dia repetir a mesma coisa, esperar que alguma coisa diferente aconteça. Não é? Então, quando a gente pensa nisso, a pessoa ela quer emagrecer e quer se manter magra, é alguma coisa que ela tem que mudar e manter aquela mudança para o resto da vida. Obviamente, no primeiro momento ela pode fazer uma ingestão calórica mais restritiva, porque ela quer reduzir a gordura corporal, mas depois ela volta a ter um consumo compatível com o gasto dela e ela se mantém estável por mais tempo. Nós temos uma outra pergunta aqui, doutor, que o nosso telespectador, o Ivan Gomes, da Casa Verde, mandou pelo WhatsApp. Ele fala, eu tenho o hábito de me alimentar com pequenas quantidades e sempre me sinto estufado. Por que isso acontece? É uma pergunta que merece uma atenção do Ivan, porque ele pode efetivamente ter algum problema com algum nutriente ali. Quando você consome pequenas quantidades e tem esse estufamento, significa alguma coisa que já chegou no seu estômago e que não foi muito bem processada ali.
É interessante, Ivan, se isso acontece com frequência, você primeiro anotar os alimentos que você está ingerindo e quando você tem essa sensação, verificar se tem algum alimento ali que faz essa relação, e a sugestão seria você procurar um gastro e conversar com ele e ver, olha, toda vez que eu consumo esse alimento eu tenho esse estufamento, e aí sim ele pode dirigir melhor a sua alimentação para que isso não aconteça. Se ela for específica, sempre é um alimento, provavelmente tem alguma particularidade com esse alimento, com o nutriente que o Ivan ingere naquela refeição. Doutor, o senhor mostrou o primeiro livro, eu gostaria de mostrar aqui para o nosso telespectador também, os outros, esse daqui. Você está dando para fechar aqui? Esse daqui foi o que o senhor falou. Esse é um livro para o público leigo, que nós fizemos exatamente por essa busca que as pessoas têm de... Escolha isso, não aquilo. Fuja das dietas aprendendo a comer. Escolha isso, não aquilo. Tá? Gostaria... O outro, doutor. Esse livro foi um livro que nós lançamos agora em 2016. Foi um livro que nós... toda a venda desse livro, toda a receita desse livro vai para a Escola de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo, ou seja, é uma renda revertida para a universidade, para a Escola de Educação Física. E ele é um livro que ele orienta o profissional de educação física, o fisioterapeuta, o médico do esporte, a programar os treinos para que a pessoa alcance o seu objetivo da melhor forma possível. Esse aqui é o livro que eu uso na graduação, Denis. Eu uso na graduação, a gente desenvolveu esse livro exatamente como um livro-texto para os meus alunos da graduação da USP. Nutrição e metabolismo. Aplicados à atividade motora. Aí é o que a gente estuda bastante ali, é o nome do meu laboratório, inclusive. Então, esse é um livro-texto que nós dirigimos para os nossos alunos de graduação em Educação Física e Esporte, e também ele é adotado por algumas faculdades de nutrição, né? Esse é um livro, Suplementação Nutricional do Esporte. Esse livro, ele é um livro já para quem já é uma pessoa que conhece a parte básica desse aqui e pretende fazer uma orientação, uma supervisão de uma orientação da suplementação nutricional para o rendimento esportivo, para o objetivo das pessoas. E esse é um livro que a gente tem assim, um grande orgulho, que é um livro que a gente fez com vários colegas, uma abordagem multidisciplinar sobre a obesidade, onde a gente mostra que olhar a obesidade por um único aspecto, ou apenas por um nutriente, por um único alimento, é como se você estivesse olhando a obesidade pelo buraco da fechadura. Você tem que olhar isso da forma mais ampla possível. Doutor, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui. Infelizmente, nosso tempo está se acabando. Queria colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao nosso telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Muito obrigado, Denis. Bom, se você está nos assistindo, entre em contato com a gente, com alguma dúvida que você tenha. O nosso e-mail para contato, que é o mais fácil, é lanchajr@lanchajr.com.br, ou mesmo no Facebook, se você quiser, é LanchaJR. Então, entre em contato com a gente, vai ser um prazer a gente conversar e trocar informações aí com o pessoal que nos assistiu nesse momento. Então, muito obrigado, foi um prazer enorme recebê-lo aqui. O prazer foi todo meu. O nosso ponto de encontro, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.